gente. Mais uma dica muito importante que eu costumo ver muitas pessoas que querem ser digital influencer ou que postam fotos aí no Facebook afora, no Instagram, é o ângulo de foto. Normalmente a mulher ou ela casa com um cara que é mais baixinho, ou um cara mais alto, ou pede para uma amiga que é muito alta tirar foto, e aí você consegue notar que algumas fotos de algumas pessoas nunca ficam boas. E normalmente não é que a foto não está boa, é que ela está no ângulo errado. Se você está tirando foto de uma pessoa, como essa câmera que está me gravando, ela está praticamente na linha, se ela estivesse na linha dos meus olhos e pegando até aqui embaixo, ela estaria mais para cima. Então ela está mais ou menos na linha aqui abaixo do meu queixo, pegando o quadro que seja o centro da foto. Quando eu vou fotografar uma pessoa, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Segurar o meu celular. Normalmente, se eu pego o corpo inteiro da pessoa, eu seguro ele no meio do corpo. Se eu for fazer uma foto do rosto até a cintura, eu aumento a altura dele para que fique no meio e fique proporcional. Se a pessoa é muito baixinha, digamos uma criança, e eu vou fotografar ela aqui da minha altura, eu vou abaixar a minha câmera e ficar em pé, e isso vai resultar o quê? Numa foto parecida de um cone. Porque você vai pegar a criança por cima, vai ficar aquela cabeça desse tamanho e aquele corpinho bem fininho. Então, quando vamos fotografar uma criança, nós temos que abaixar e ficar da mesma altura da criança. E o mesmo acontece quando vamos fotografar alguém que tem mais de 2 metros de altura, uma pessoa que tem 2 metros de altura, a gente vai inclinar para cima, aí vai ficar aquela cintura larga e a cabeça bem pequenininha lá em cima. Então essa dica é a dica do ângulo, onde a gente vai regular o ângulo de posicionamento da nossa câmera de acordo com o que a gente gostaria de passar. É claro que não é uma regra que você precisa fazer a foto da pessoa sempre assim. Em alguns casos as pessoas costumam fotografar as pessoas por cima justamente para o rosto ficar maior e o resto do corpo ficar mais fino. Isso faz com que a pessoa fique mais magra, e quando a pessoa é muito magra, que ela quer dar uma aumentada no bumbum ou qualquer coisa do tipo, ela costuma colocar a câmera lá embaixo no chão para que o bumbum fique mais próximo à câmera e fique maior e o rosto fique lá longe, um pouco menor. Então você consegue dar a sensação de aumentar ou diminuir de acordo com o ângulo da foto. Mais uma dica agora é a linha de horizonte. Essa você vai aprender na aula de composição, só que eu gostaria de adiantar um pouquinho para vocês. Dentro aqui do nosso celular tem uma opção que em inglês deve estar escrito grid e em português grade. Ela faz uns risquinhos na tela tipo jogo da velha. Esses risquinhos servem para você se orientar com a linha do horizonte. Você vai ter mais detalhes disso na nossa aula de composição na regra dos terços, mas eu vou adiantar para vocês que quando você fotografa, por exemplo, você vai fotografar uma rua, e aí ou um mar, o oceano, você deixa o seu celular um pouco inclinado, o oceano fica assim, ó. A linha do horizonte está torta. Então, por mais que você vai fotografar uma pessoa e o oceano no fundo, o mar, você tem que deixar a linha do mar correta e colocar a pessoa na frente da sua foto. Um outro caso que acontece, que já me relataram, foi numa ladeira, que é uma das maiores ladeiras do Brasil, fazer uma foto lá, e falou, meu, mas eu tiro a foto, não parece que é tão inclinada. Por quê? Às vezes, automaticamente, a gente deita nosso celular porque a gente se incomoda com a linha do horizonte torta. Então, quando você precisa demonstrar que é um morro, você sim tem que deixar a linha do horizonte torta. Mas quando você quer ter uma foto de qualidade bonita em um oceano, por exemplo, o oceano ele não é torto, porque senão a água cairia, correto? Então, pelo amor de Jesus Cristo, não utilize o seu celular com a linha do horizonte torta. Essa grade, esse grid que tem no nosso celular, ele serve para a gente conseguir alinhar essa linha do horizonte por causa dos riscos que vão ter na tela. E agora a gente vai falar aí de mais uma dica, que seria edite suas fotos. Cara, é extremamente importante você fazer uma edição, mesmo que simples. Muitos aplicativos que vocês instalam, eles já têm o preset. O preset nada mais é do que algumas configurações pré-estabelecidas e que você com um clique consegue alterar completamente a cor, a iluminação da sua foto. Existem 2 aplicativos que eu vou indicar para vocês instalarem, que são completamente gratuitos, não tem taxa, não tem pagamento mensal, nem nada do tipo. Um deles que eu utilizo bastante é o Lightroom.
O Lightroom é um programa que existe até para os profissionais fazerem edições nas suas fotografias através do computador. Só que também existe a versão de celular que dá um resultado surpreendente. E o outro aplicativo seria o Snapseed. O Snapseed é um aplicativo um pouco mais simples para você fazer as edições com mais agilidade e traz um resultado surpreendente. Atualmente eu utilizo até mais o Snapseed do que o próprio Lightroom, porque as funções deles estão todas mastigadas. Você consegue fazer uma edição mais linda que a outra nesses dois programas. E eu aconselho você que está assistindo essas dicas que realmente façam as edições, porque dá um tchan diferente na foto. Você consegue um resultado que ninguém mais conseguiria, porque é como se fosse uma arte criada onde você consegue dar a sua cara, o seu jeito, as suas cores, o seu tipo de fotografia. Então, se você quer realmente ser um bom fotógrafo, eu aconselho que você faça essas edições no seu celular. Vocês ouviram em uma das dicas eu falando para não dar zoom em hipótese alguma. Só que agora eu vou explicar para você que em algumas ocasiões você precisa dar o zoom, mas o zoom não é o zoom óptico, é o zoom de andar para frente ou andar para trás para dar menos zoom. Se aproxime do objeto a ser fotografado. Essa é mais uma das nossas dicas. Quantas vezes eu não entrei no OLX ou no Mercado Livre com interesse de comprar algum produto e aí você olha a foto do produto lá embaixo, o cara tira uma foto que pega o sofá pegando o cachorro, o produto no chão, um tapete. Então assim, aproxime-se do seu objeto. Não importa o que você esteja fotografando, quanto mais próximo, mais bonito. Inclusive até fotografias de cenário. A gente vai ter um tema que vamos abordar sobre isso na aula prática, que vamos fazer algumas fotos de textura. Fotografar textura nada mais é do que se aproximar do objeto. Então essa é mais uma dica que fica para vocês fazerem em todos os casos. Ou se aproximar ou se afastar quando você quer pegar no plano de fundo um prédio, ou uma pirâmide, alguma coisa muito grande. Afaste-se do objeto para que caiba inteiro no seu quadro. E agora vamos para a nossa última dica e uma das principais dicas, que é fotografar no modo Pro. Praticamente todos os celulares existe essa função profissional. É só você ir lá no menuzinho do seu celular, você vai ver escrito Pro. PRO. Você clicando no modo Pro, você vai abrir uma função dentro do seu celular que transforma o seu smartphone em uma câmera profissional, onde você consegue regular os 3 elementos básicos da fotografia, que seria a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO. Com essas 3 funções você consegue fazer fotografias diferenciadas, como vocês já viram aquelas fotos que fica o rastro dos faróis do carro e o cenário congelado? Isso é controlado pela velocidade. Você já viu aquela foto onde foca o primeiro plano e desfoca o segundo, ou que está tudo focado, tudo lindo, uma paisagem com tudo muito nítido? Isso é controlado pela abertura. E você também já viu aquelas fotos que às vezes tem um ruído para dar um charme na foto? Isso é controlado pelo ISO. Então utilize o modo Pro, fuça nele, mexe em todas as funções, utilize, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar esse modo do seu celular.